Olá, pessoal! Você já se viu preso em pensamentos negativos e repetitivos que impactam o seu bem-estar emocional? Hoje nós vamos explorar os pensamentos ruminantes, que são aqueles pensamentos persistentes e repetitivos que podem causar ansiedade e também estresse. Descubra como identificar e enfrentar esses pensamentos ruminantes com eficácia através de estratégias comprovadas para substituir os padrões de pensamentos disfuncionais por alternativas realistas e positivas. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia, e há mais de 6 anos ajudo as pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. Essa semana, uma paciente me procurou, super angustiada, para falar sobre os seus pensamentos ruminantes e culpabilizantes. Então, eu fui psicoeducar essa paciente sobre o funcionamento desses pensamentos. E então eu decidi criar esse vídeo aqui para o canal sobre os pensamentos ruminantes, porque eu acredito que esse não é um problema só da minha paciente. Isso é um problema comum e tem muita gente sofrendo com esse modelo de pensamento e não sabe como lidar com isso. Você já ouviu falar em pensamentos ruminantes? Pensamentos ruminantes, eles são pensamentos repetitivos, negativos, intrusivos, que tendem a se fixar na mente. E esses pensamentos, eles podem impactar negativamente o nosso bem-estar emocional e interferir na nossa vida diária. Os pensamentos ruminantes, eles também são conhecidos como ruminação mental. E eles são um padrão de pensamento repetitivo persistente que geralmente envolve reviver alguns eventos passados, reviver preocupações ou problemas de uma maneira mais obsessiva. E esse tipo de pensamento ele é caracterizado por uma natureza intrusiva e difícil de interromper, levando à ruminação constante sobre os mesmos temas ou as mesmas preocupações. As 5 principais características dos pensamentos ruminantes são: primeiro, eles são repetitivos. Os pensamentos ruminantes eles tendem a se repetir continuamente, muitas vezes sem uma resolução clara ou sem uma conclusão. Segundo, eles são intrusivos. São pensamentos indesejados que surgem de forma involuntária e persistente na mente. O terceiro, eles têm um foco no problema, ou seja, nas preocupações. Geralmente, os pensamentos ruminantes eles se concentram em eventos passados, em problemas atuais ou preocupações futuras, levando a uma análise exaustiva desse tema. Quarto, eles são difíceis de interromper. É comum que as pessoas tenham dificuldade em interromper ou controlar os pensamentos ruminantes, mesmo quando reconhecem que são prejudiciais ou que são improdutivos. E a quinta característica, eles são associados à ansiedade ou à depressão. A ruminação mental ela está frequentemente associada a transtornos de ansiedade e depressão, podendo aumentar os níveis de estresse e interferir no bem-estar emocional. Alguns exemplos comuns de pensamentos ruminantes incluem ficar preso em pensamentos sobre erros passados, preocupações excessivas com o futuro, analisar repetidamente as situações interpessoais ou eventos estressantes. Agora que você já sabe o que são os pensamentos ruminantes e suas principais características, eu vou te apresentar os princípios da terapia cognitivo-comportamental que nos ajudam a identificar e enfrentar esses pensamentos. Na terapia cognitivo-comportamental, a identificação de pensamentos automáticos é um processo de reconhecimento e conscientização dos padrões de pensamentos que ocorrem de forma automática e muitas vezes inconsciente. Esses pensamentos automáticos, eles são frequentemente negativos e eles podem estar associados à ansiedade, à depressão, a outros problemas emocionais. O objetivo da identificação dos pensamentos automáticos é ajudar o indivíduo a perceber quando esses padrões de pensamento negativo, ruminante, eles estão ocorrendo, o que facilita a intervenção e também a modificação. A avaliação da evidência na terapia cognitivo-comportamental envolve questionar o pensamento ruminante com base em evidências objetivas e realistas. Isso significa examinar criticamente a validade e a veracidade dos pensamentos automáticos negativos. Aqui você aprenderá a considerar se há evidências concretas que sustentam ou refutam o pensamento automático. E isso te ajuda a desafiar crenças distorcidas e desenvolver uma visão mais precisa e equilibrada da situação.
A reestruturação cognitiva é uma técnica fundamental da terapia cognitivo-comportamental que envolve a substituição de pensamentos negativos por pensamentos mais realistas, equilibrados e adaptativos. Então, durante a reestruturação cognitiva, o indivíduo ele aprende a identificar e substituir pensamentos automáticos prejudiciais por alternativas mais úteis. Isso geralmente envolve a aplicação de estratégias como buscar evidências alternativas, considerar diferentes perspectivas e desenvolver afirmações positivas e realistas. E o objetivo da reestruturação cognitiva é promover uma mudança positiva nos padrões de pensamento, reduzindo a intensidade da ansiedade e melhorando o bem-estar emocional geral. Esses três componentes eles são essenciais no contexto da terapia cognitivo-comportamental para ajudar os indivíduos a desafiar e modificar padrões de pensamentos disfuncionais que contribuem para a ansiedade, para a depressão e para outros problemas emocionais. O trabalho sistemático aqui, ele pode levar a uma melhoria na capacidade de lidar com pensamentos ruminantes e promover uma visão mais equilibrada e mais saudável das situações. Agora, eu vou te ensinar algumas estratégias para que você consiga lidar com os pensamentos ruminantes. A primeira estratégia é parar e identificar os pensamentos ruminantes, ou seja, você precisa aprender a identificar quando está experimentando os pensamentos ruminantes. Isso envolve conscientização sobre os padrões de pensamentos repetitivos, negativos e intrusivos, que tendem a surgir automaticamente. Os pensamentos ruminantes, eles podem incluir preocupações persistentes sobre problemas passados, previsões catastróficas sobre o futuro ou autocrítica constante. Lembra que eu te falei anteriormente que a identificação de pensamento automático é um princípio da TCC? Então, é exatamente isso, identificar o pensamento ruminante que você vai fazer nessa estratégia. Em seguida, você vai parar e observar os pensamentos. Já que os pensamentos ruminantes eles são reconhecidos, você deve parar e observar esses pensamentos de forma consciente. Faça uma pausa e observe a frequência e o conteúdo desses pensamentos. Isso ajuda a aumentar a consciência sobre os padrões de pensamentos negativos. Em terceiro lugar, observe a frequência do conteúdo. É importante observar com que frequência os pensamentos ruminantes ocorrem e quais são os temas ou os conteúdos comuns desses pensamentos. Observar a frequência e o conteúdo dos pensamentos ruminantes ajuda a identificar padrões específicos e fornecer informações valiosas para implementar o enfrentamento eficaz. O objetivo principal da estratégia para identificar os pensamentos ruminantes é promover uma consciência e uma autoobservação em relação aos pensamentos ruminantes. Ao reconhecer esses padrões de pensamentos negativos, você poderá desenvolver habilidades para lidar de forma mais eficaz com o pensamento intrusivo e prejudicial. Essa estratégia é essencial para iniciar um trabalho de modificação e reestruturação dos pensamentos ruminantes. A segunda estratégia é questione a validade dos pensamentos ruminantes. Questionar a validade e a precisão dos pensamentos ruminantes significa ser encorajado a desafiar as suas próprias crenças automáticas e negativas. Então se pergunte, esses pensamentos eles são verdadeiros? Existem outras interpretações possíveis da situação? Em seguida, confira a avaliação das evidências, ou seja, confira se a avaliação crítica da evidência apoia ou refuta esses pensamentos ruminantes. Busque evidências objetivas e realistas que confirmem ou contestem seus pensamentos automáticos. Isso pode envolver revisar experiências passadas, buscar diferentes perspectivas ou considerar dados concretos da situação atual. Depois, identifique os padrões distorcidos. Então, é importante identificar padrões distorcidos de pensamento, como generalização exagerada, previsões catastróficas, pensamentos dicotômicos, tudo ou nada. Aprenda a reconhecer esses padrões distorcidos e também a substituí-los por pensamentos mais equilibrados e mais realistas. Eu já fiz uma série de 3 vídeos explicando cada uma dessas distorções cognitivas. E eu vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição para facilitar a sua identificação de padrões distorcidos. O objetivo principal dessa estratégia, o desafio dos pensamentos,
é promover uma avaliação crítica e objetiva dos pensamentos ruminantes. Quando você questiona a validade e a precisão desses pensamentos, você aprende a desenvolver uma perspectiva mais equilibrada e adaptativa da situação. E, além disso, você ganha autonomia para romper esses padrões automáticos de pensamento negativo e a substituir esses padrões por interpretações mais realistas e construtivas, aliviando assim a intensidade e também a ruminação mental. A terceira estratégia é a reestruturação cognitiva. Essa é uma estratégia fundamental da terapia cognitivo-comportamental que busca substituir pensamentos automáticos negativos por pensamentos mais realistas. Inicialmente, você deve substituir os pensamentos ruminantes. E para fazer isso, você vai identificar os pensamentos automáticos negativos que contribuem para a ruminação mental. E isso nós já aprendemos nas estratégias anteriores. Em seguida, você vai buscar os pensamentos mais realistas. Por exemplo, se alguém está pensando, eu sou um fracasso por ter cometido esse erro, a reestruturação cognitiva envolveria reformular esse pensamento para algo como: cometer erros é parte normal da vida. Eu posso aprender com essa experiência e melhorar no meu futuro. Depois, desenvolva afirmações positivas e realistas para substituir os pensamentos ruminantes. Isso pode incluir o uso de declarações como: eu sou capaz de lidar com desafios. Eu tenho habilidades para enfrentar essa situação. Ou eu posso aprender a crescer com as minhas experiências. Saiba que o objetivo principal da reestruturação cognitiva é promover uma mudança positiva nos padrões de pensamentos disfuncionais. Ao substituir pensamentos automáticos negativos por alternativas mais adaptativas e realistas, os indivíduos eles podem reduzir a ruminação mental, aliviar a ansiedade e promover uma visão mais equilibrada e saudável das situações da vida. Essa técnica ela é uma ferramenta poderosa para fortalecer a resiliência emocional e melhorar o bem-estar geral. A quarta estratégia é a distração e redirecionamento. Aqui você vai utilizar a distração para interromper os padrões de pensamento ruminantes e desviar a atenção dos pensamentos intrusivos. Tente explorar diferentes estratégias de distração que podem ser utilizadas para interromper os padrões de pensamentos ruminantes. Isso pode incluir atividades que demandem foco mental e físico, como exercícios físicos, hobbies criativos, leitura, assistir filmes ou séries, ouvir música, entre outros. Em seguida, tente fazer atividades relaxantes ou envolventes que podem te ajudar a desviar a atenção dos pensamentos intrusivos, como, por exemplo, praticar técnicas de respiração ou meditação, fazer caminhadas ao ar livre, cozinhar, pintar ou desenhar, tocar um instrumento, entre outras atividades que proporcionam prazer e relaxamento. O objetivo principal da técnica de distração e redirecionamento é fornecer alternativa saudável e eficaz para lidar com os pensamentos ruminantes. Ao desviar a atenção do pensamento intrusivo por meio de atividades relaxantes e envolventes, você pode interromper os padrões de ruminação e promover um estado mental mais tranquilo e equilibrado. Agora, vamos para um exemplo prático da utilização dessas 4 estratégias que eu acabei de te apresentar. Imagine que uma pessoa frequentemente se vê preocupada com situações futuras e tem pensamentos catastróficos sobre eventos que ainda não aconteceram. Quando essa pessoa se encontra diante de uma situação em que está prestes a fazer uma apresentação importante no trabalho, os pensamentos ruminantes eles começam a surgir. E se eu errar durante a apresentação? E se for um desastre total? Nesse momento, ela para e identifica esses pensamentos automáticos negativos. Ela se lembra das estratégias aprendidas, questionar a validade desses pensamentos e buscar evidências objetivas. Então, essa pessoa decide desafiar os seus pensamentos ruminantes. E ela se pergunta: esses pensamentos são realmente verdadeiros? Existe outra maneira de interpretar essa situação? E ela percebe que está exagerando a probabilidade de algo dar errado. Então, ela reestrutura o seu pensamento. Ela substitui o pensamento negativo por algo mais realista e equilibrado, como: fazer apresentações é uma oportunidade de aprendizado. Mesmo que eu cometa erros, eu posso lidar com isso e crescer com a experiência. E ao praticar essa técnica regularmente, ela desenvolve habilidades para lidar com seus pensamentos ruminantes de forma mais eficaz. Ela não permite mais que esses pensamentos prejudiquem sua confiança e seu desempenho.
Portanto, assim como esse exemplo que eu acabei de te apresentar, lembre-se da importância de aplicar regularmente as estratégias aprendidas. Ao desafiar e reestruturar seus pensamentos ruminantes, você fortalece suas habilidades de enfrentamento e promove um bem-estar emocional mais positivo. Eu incentivo a todos a praticarem essas técnicas com consistência. Com o tempo e prática, vocês serão capazes de reduzir a intensidade dos pensamentos ruminantes e cultivar uma perspectiva mais equilibrada e adaptativa em relação aos desafios da vida. Lembre-se, a mudança nos padrões de pensamentos disfuncionais é possível com esforço e dedicação. Continue praticando e fortalecendo suas habilidades de enfrentamento para uma vida mais equilibrada e saudável. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, ou se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não se esqueça de deixar o seu comentário, compartilhando suas experiências ou perguntas. Antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!